Sejam muito bem-vindos ao Sorriso em Pauta, o podcast oficial da Câmara de Vereadores de Sorriso. Eu sou Heloísa Denardi e hoje conversaremos um pouco com dois vereadores da nossa Câmara, o vereador Adir Cúnico e Vanderlei Paulo, que está para chegar, teve um pequeno imprevisto. Adiantamos então, vereador, o nosso bate-papo, vamos adiantando, vamos conversando enquanto o vereador Vanderlei chega. Boa tarde, Luísa. Prazer estar aqui, primeira vez nesse podcast, né? Prazer Falar é nosso. contigo. E eu estou à disposição para falarmos um pouco sobre, né, a Câmara Sobre a Municipal de Câmara. Sorriso. E um pouco sobre o vereador Adir também é importante, porque eu preciso primeiro lhe contar por que estamos aqui. O podcast surgiu de uma curiosidade nossa, de toda a nossa equipe de comunicação da Câmara, para que a gente fizesse um levantamento. Como estão os nossos vereadores ali fora, saindo da porta da Câmara para fora? As pessoas os conhecem, as pessoas sabem qual é o trabalho da Câmara de Vereadores, dos vereadores, o que lá de fora está vendo aqui para dentro. E fomos à rua, conversamos com algumas pessoas e vimos que precisamos sim levar a informação, levar o trabalho de vocês bem claro, de forma muito esclarecida, levar o propósito que é essa Câmara. Assim como o senhor, vereador, temos outros vereadores de primeiro mandato. Então, para que essas pessoas que nos assistem conheçam vocês, saibam quem é o Adir Cúnico, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Muito bem, Elisa. Como você disse, como é vereador de primeiro mandato. Isso. O Adir Cúnico, ele é do Sul, nasci lá no Santa Catarina, um estado maravilhoso, sei que você é do Rio Grande do Sul, estado maravilhoso Nosso também, né? vizinho. Tenho 53 anos, eu sou contador há 34 anos, lá do Delta Contabilidade, né, que é onde meu slogan, né, na campanha foi Foi Adir Adir do do Delta, Delta. né? Então, por isso tem esse Delta, né? É, Sou pai de dois filhos, moro em Sorriso, é exatamente a idade de Sorriso. Eu cheguei dia 1º de maio de 86, dia 13 emancipou a cidade de Emancipou. Sorriso. Então, Então, a mesma viu o idade, sorriso crescer. sempre junto com ele, né? Então, assim, esse é o Adir do Adir Cúnico. Até ele É, confundiu, viu, gente? Porque a gente recomeçou porque eu não né? apresentei ele como Adir do Mas Delta. esse é o Adir, né? Então é uma Esse é o pessoa Adir. que realmente veio para somar junto com os demais colegas vereadores, né? Vereador, fala para o pessoal de casa o que levou, então, o Adir Cúnico, que também é Adir do Delta, Uhum. a procurar, a buscar uma carreira política, a assumir uma cadeira e fazer um bom trabalho, né? Você fez um excelente trabalho na campanha, que te deu direito a estar lá e, por sinal, muito bem votado. Então, Heloísa, eu, na realidade, tudo que eu faço, eu me pauto na palavra de Deus. E quando surgiu essa vontade, não foi minha, mas sim de um grupo no qual eu sou inserido. Sim, Eu tenho um grupo de conselheiros, né, que citaram meu nome, e eu pus na presença de Deus. Deus ali então respondeu, foi muito claro. Ele falou, vai. Então, se ele falou vai, é uma ordem, não é vê se tu dispensa. Então eu fui, né? E a intenção qual é? É como disse assim, é somar com os demais vereadores. Para quê? Qual a finalidade do Adir estar lá? É para tentar realmente fazer aquilo que a política tem que fazer. O que a política tem que fazer? Para que chegue aquilo que os impostos que nós arrecadamos, né, que é o em valores, chegue em serviço ao cidadão. Que muitas vezes é a reclamação de todo o cidadão. Ele fala assim, eu pago imposto, mas não tenho os benefícios, sim. né? Então, assim, a gente está ali, é bem abrangente, né, Luísa? A pessoa, quando está de fora, ela tem uma percepção de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um governador, do presidente, né? Mas depois, quando você é inserido, aí você vê que realmente o processo, como eu falei para você, sou há 34 anos contador, na iniciativa privada, que você pensa, Sim, desde que você tenha caixa, é claro, você já vocês. executa e pronto, tchau, obrigado, né? E na vida na pública, não é bem assim. Tem todo um programa, toda uma diretriz, uma, como falar assim, uma burocracia, Uma burocracia que né? às vezes deixa as coisas um pouco mais lentas. Exatamente. Acontece, mas não da velocidade que a gente quer. Exatamente. Então, agora, deste lado,
né, da mesa, você consegue verificar, entender algumas coisas que você não entendia antes. Exatamente, Luiz. Até então, hoje eu vejo que boa parte das demandas que surgem para o poder público fazer, hoje eu consigo entender que boa parte deles é o cidadão que provoca aquilo que ele tem que fazer que não precisaria fazer. Ou seja, culturalmente, nós não somos preparados para isso. Nós joga tudo na sua culpa. Ou seja, só o poder público. O prefeito não fez, o vereador não fez, prefeito não fez, o vereador não fez. Mas muitas vezes não fez, não é porque não quis, é porque eu, cidadão, fiz o que não devia. Aí tem que outro corrigir aquele erro. E aí, nessa correção, as coisas ainda tendem a demorar um Demora, pouco mais. demora, por causa da burocracia. Não é assim, eu quero fazer aquilo. Não, você até vai fazer, mas tem toda uma forma de ser feito isso. Não é simplesmente estalar o dedo e acontecer como na iniciativa privada, né? Isso pode ter sido, assim, um dos grandes desafios do começo do seu mandato, esse entendimento? Certeza absoluta. Porque na minha cabeça, era escrevi, decidi, execute. E não Faz. é assim. Temos Realmente, prazo, é, prazo. então, assim, realmente foi um pouco bem difícil no começo, né? Mas aí, aos poucos, você vai aprendendo, né? Como se fosse o seu primeiro mandato. Aí tem o Vanderlei Paulo, que a pouco vai estar conosco aqui, que já está aí, acho que há 5, 6 mandatos, não sei, Salvo engano, né? Como 8 vereador, mas como também e também vice-prefeito, né? vice-prefeito. Então, assim, é uma pessoa com muita experiência, nos ajuda muito, inclusive, também em algumas situações, né? Então, você acaba aprendendo. E aí, agora, o público meu, às vezes me cobra, quando eu explico para eles, eles acabam entendendo também que não Porque é também como. não é fácil, não é simples chegar e entender o regimento interno, todas as obrigações, todo o trâmite que se faz para quem chega antes. Existe um preparo, será dos vereadores, para que, bom, se eu eleito for, eu já conheço um pouco? Sim, Luísa, eu vou falar por mim, para os demais, né? Eu, particularmente, li por 3 vezes o regimento interno, li a lei orgânica do município, tinha já um pouco de conhecimento, até por causa da minha profissão, tem algumas coisas que você acaba utilizando do contexto, né? Então, isso sim, eu li, estudei, mas é que você vai saber tudo, assim, Não sabe, né? não é dessa forma, né? Não Então, sabe. realmente, é como qualquer outra profissão, você acaba se adaptando e entendendo. Claro que você tem uns pensamentos, uma ideia para realmente pôr em prática aquilo, mas tem que se adequar ao regimento. O que é o regimento? Tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Vamos dizer, o regimento que eu digo assim é as formas de fazer aquilo que você quer que aconteça, né? Porque Então, é assim e precisa ser assim. tem que ser, né? Vereador, as pessoas sempre falavam assim, não, a bandeira do vereador fulano de tal é a habitação, a bandeira é a saúde, a bandeira. O senhor acha que exista isso hoje nessa gestão? O senhor acha que os vereadores estão mais empenhados em todos trabalhar no conjunto? O senhor se encaixa nesse padrão? Elô, eu acho que me defino mais como um vereador que busca mais determinada área. Existem bandeiras? Eloel, o que eu falo para você é que todos querem tudo. Essa é a Sim, realidade. É bom que o contexto, porque antes de eu tratar da saúde, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem administração, você não tem gestão, você não tem equipamento para fazer a gestão. Então, tudo é um conjunto, né? Então, todos hoje, eu vejo assim, os vereadores trabalham em todas as frentes. Agora, o Adir, o que ele fez? Eu vejo assim, o que acontece hoje? Se você está bem e hoje está aqui comigo, é porque realmente você está legal fisicamente e emocionalmente também, mas fisicamente principalmente. Senão você não estaria aqui. Então, eu acho que a saúde, ela tem que ser primordial. Porque se eu estou bem, eu faço aquilo que tem que, o desempenho, aquilo que eu tenho que desempenhar. Então, a bandeira do Adir é a saúde, a educação, porque assim, ó, Deus me deu o privilégio, Luísa, de conhecer um país do primeiro mundo, Canadá, sim. né? Lá eu percebi o que que é ter educação e ter cultura. Mas a cultura não é tocar violão, Entendo. capoeira, não, também faz parte. Mas a cultura, eu digo, aqui dentro. A educação daquele povo, eu falei, meu Deus, se nós tivéssemos essa cultura e essa educação no nosso Brasil. Nosso Brasil tem tudo, eles não têm tudo lá. E é um país maravilhoso. Então, assim, é tudo um conjunto. Chegou meu amigo Vanderlei? Chegou Ô, o Vanderlei, chega para cá, eu estou nosso batendo outro papo sozinho aqui, convidado, é Vanderlei. verdade. Né? Então, Gente, assim, bom que você já faz a apresentação, nós é, vereadores, né, tem essa então, realmente, assim, ó, eu acho que a bandeira de todos, né, é a que fala assim, quando vai fazer campanha, é saúde, educação e segurança.
Esse é o mínimo que tem que fazer, O mínimo é o que né? tem. O que tem que fazer é Pode sentar aqui, desempenhar, vereador, faça o o que favor. tem que desempenhar é esse aí fazer funcionar, né? E não simplesmente ficar no papel. Isso já existe. Tem que ajudar a fazer funcionar. Exatamente, Seja muito exatamente. bem-vindo, vereador. O senhor nem estava aqui, já falamos do seu nome, já falamos da sua vasta Bem, então, experiência. Verdade, Vanderlei Paulo, que bom. Bom poder contar com vocês aqui. Falávamos sobre o nosso município, sobre a Dir comentou um pouco sobre como ele chegou nessa cadeira, e nós estávamos na dúvida. São quantos mandatos, vereador Vanderlei Paulo? Nós temos assim, né? Primeiramente, cumprimentar você, Luiz, Adir, todos os amigos aqui presentes também no estúdio e vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hum. São cerca já de 5 a 6 mandatos entre efetivos e suplência que a gente assumiu e mais uma como vice-prefeito, né? Não, e eu já estava Então envelhecendo ele já, uns 20 anos, eu, dizendo que já eu, então tinha 8 desde, mandatos. eu falei 4, né? Ele falou 5 e 6 com a então na suplência. realidade nós estamos ativamente desde 1993, Adir. E esses dias até comentei que a primeira pesquisa eleitoral de Sorriso foi eu que fiz Olha só. ainda na segunda eleição ali do município de Sorriso em 88. Chique. O vereador Adir vem de Santa Catarina. E de onde vem o E Vanderlei vem do Paulo? Paraná, do Sul também. Você veja bem, né? Por que que existe aquela ideia de que o Vanderlei Paulo é nordestino? Eu tinha certeza. E o dia É, que ele comentou, não, sou paranaense, mas, gente, que surpresa. é que parte da colonização também ali do Paraná tem a presença dos nordestinos, né? E os meus pais, de fato, são do Nordeste. E eu sou filho realmente nordestino, nascido no Paraná, né? Então é por isso que a gente tem essa questão forte A também ligação, né? com o Sul e também com o Nordeste, né? Esses mandatos todos tiveram um começo, vereador. Como que começou? De onde surgiu aquela ideia? Vou entrar para a política. Eu acho que surgiu primeiro, como eu disse para vocês, da primeira pesquisa eleitoral que eu fiz aqui em Sorriso. A gente Uhum. poder conversar com as pessoas, estava iniciando o bairro Bela Vista ainda, quase sem nenhuma casa, e a gente tem esse contato falando de política, a curiosidade das pessoas. Na época, a gente ainda estava terminando o segundo grau na Escola Nilson de Oliveira Pepino, em Sinop, né? E aí eu me lembro que acho que esse encontro aí, nesse processo da pesquisa já foi o início, né? Já foi o início para gostar de política, né? Foi o pontapé. Já que ele foi o pontapé, depois tivemos uma amizade forte aí com o Zé Domingos, com o seu Inácio, né? Essa turma toda e ali envolvido também nesse grupo político, tudo isso foi construindo, A né? Dir chegou aqui em 1º de maio de 1996. 86. 86, já estou 86. adiantando 10 anos para ele. Ele é Você, mais che- velho do que eu aqui, viu? Você chegou quando ali? você chegou Nós quando? passamos aqui em 86, era dezembro, me lembro muito bem, Você era ali- menino? meninão, 16 anos, me lembro muito bem ainda do Lira, da rodoviária, todo esse processo, né? Não tinha asfalto, a não ser umas ruas, a Brescancim, com asfalto que o Nondobeck fez pela metade, era só no centro É ali, verdade, né? E tudo iniciando o Você chapéu de lembra palha, também, um Adir? posto de Lembro, gasolina. eu estudava no Mário Spinelli, que o Mário Spinelli é lá na frente da Magazine Luiza. O Mário Spinelli é Ah, ali. Depois transferiu lá onde que é os bombeiros hoje, né? Então eu trabalhava no posto Sorrisão, Vanderlei. Olha Então, só. eu tinha o posto Sorrisão e mais um só aqui na cidade só, né? Eu trabalhei ali no posto Sorrisão, na lanchonete do posto Sorrisão. E eu tinha que sair à noite. Eu passei muito medo, hein, Luiz? 14 imagina. anos de idade, você tinha 16, eu tinha 14. Saí daqui do posto Sorrisão e ia até lá no que é o bombeiro, a pé. Quando chovia, problema do barro, e quando não chovia, poeira assim de 20, 30 Exato. Fazia centímetros. aquele pó, parecia um É, pó. era uma Tudo beleza, isso. era uma É. beleza. Você sabe, então, eu acredito, então, que os desafios políticos de inserção, de entendimento seu, foram maiores ainda porque hoje nós temos a informação é muito forte, muito rápida, a tecnologia nos ajuda a tudo, a gente conversou sobre isso com o vereador Adir. Então, quando você começou, vereador Vanderlei, a gente escolhia o nomezinho, marcava assim, tinha quem escrutinasse os votos, contasse, Participamos de tudo isso. foi. Qual, hoje, vou fazendo uma retrospectiva, o que que tu acha que foi teu maior desafio, assim, para quem começou a carreira política no comecinho de Sorriso? Olha, o maior desafio, eu acredito que é você ter uma organização, um grupo político, que a gente inicia sem muita experiência.
Um outro aspecto também, família bastante humilde, os recursos, pelo menos um carro bom. Eu me lembro que o meu carro eu tive um Corcelzinho que a traseira era amarrada com arame. De vez em quando eu passava nos quebra-mola de cascalho, Escapava. escapava aquele arame e parecia uma boca de jacaré batendo. Correria. São histórias, Então, né? assim, são as histórias que você vive. Enfim, você tem todas essas dificuldades, né? Não é fácil. Mas aí, aos poucos, a gente foi se tornando conhecido. Não ganhei minha primeira eleição, fiquei de suplente, né? Eu me lembro que ainda foi com o Mauro Sávio, com o Mário Eugênio Giotto. Nossa, todo esse timão aí, Destre, né? Nessa Morello, Morello, nessa época toda aí. Eu fiquei de suplente. E Tu até era muito jovem. jovem. Aí o Mauro era presidente da Câmara e eu me lembro que eu assumi por 30 dias. Eu me lembro que a primeira moção de aplauso ao Hospital Regional de Sorriso foi eu que dei, olha só que interessante, né? Me lembro ainda quando era na datilografia com a Beth Salton, Oh, né? Senhor. Eita, tem história, E viu? né? tocava e Tem voltava. algum jovem que sabe o que é datilografia, tá, Marco? É Mas Sei verdade. que é vocês uma máquina. fizeram curso de datilografia? Curso de Eu fiz, datilografia. Quem eu não fez? fiz, Os Então, 50 a mais aí da vida, todos né? fizeram. é, E, Vanderlei, nós conversávamos também, enquanto te aguardávamos, uhum. sobre que as pessoas comentam muito a bandeira do vereador tal é a saúde, a bandeira do vereador tal é a educação. O Adir fez uma fala bem interessante que eu acredito que eu concordo com ele, mas existe sempre assim um direcionamento, uma afinidade que o vereador, quando assume, ele sabe que precisa prestar esse serviço para a comunidade em todas as áreas, né? Hum. Você tem uma bandeira específica, você tem uma área que você se identifique melhor. A gente sabe que vocês são vereadores muito atuantes, que vocês trabalham pelo cidadão, que vocês atendem muito em gabinete, que vocês buscam melhorias, mas existe uma chave assim que vira melhor para você? Olha, na realidade nós trabalhamos para todos, né? Até porque todos os projetos são apreciados por todos os colegas. E a gente também acaba se identificando por todos. Então, desde Ferrogrão, duplicação da BR-63, nós tivemos movimentos fortes quando eu liderava a Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso Pará. Um novo marco do Código Florestal Brasileiro, a lei do licenciamento ambiental, tudo isso nós fazíamos discussões muito fortes dentro da frente, objetivando o nosso desenvolvimento. Tanto é que nós tivemos muitos encontros extremamente positivos a nível de Brasília, a nível de Pará e Mato Grosso, em várias cidades que sediaram esses encontros. Então, eu me lembro que, além da infraestrutura, trabalhei muito para que o aeroporto sul se transformasse em um aeroporto de cargas, foi várias indicações que nós fizemos. A gente lamentava a ociosidade desse processo do aeroporto, e a gente vinha, e eu saí na revista mais importante da aviação, que é a Aeroin, que pontuou, nos pontuaram lá. Mas assim, a gente sabe que precisamos dar o suporte necessário aos que produzem, e nós fazemos isso. Por isso a gente foi para o Ministério da Agricultura, na Secretaria de Política Agrícola, e a gente pôde construir o Plano Safra, entender como é que funciona o processo do governo federal em amparo aos produtores. E a gente sabe a dimensão dos subsídios, do apoio que o governo federal dá, não só esse, mas os que passaram. Sempre tivemos bons ministros da Agricultura. Mas assim, a gente se identifica mais com as pessoas mais humildes, o trabalhador. Eu também sou cristão e Jesus falou sempre assim: olha, cuide daqueles que mais precisam. Quem tem fome dá de comer, quem tem sede dá de beber, se não tem roupa, cuida também. Se não tem casa, vamos dar casa. Se não tem trabalho, vamos cuidar do trabalho. Então, assim, a gente trabalha em especial para os mais humildes, para as pessoas trabalhadoras, propiciando projetos importantes como nós aprovamos hoje com a aval, inclusive, do vereador Adir, de todos os colegas que estavam na Comissão de Justiça e Redação, o projeto Loteamento Social. Eles já tinham aprovado um outro projeto meu também, no qual são autores juntamente comigo, do Kit Social Construção para atender as famílias que precisam de habitação, né? Então, assim, a gente cuida muito disso, né? No sentido também de incentivar a educação, nós buscamos vários recursos no governo federal, é, inclusive, foi eu que protocolei o projeto Instituto Federal de Mato Grosso, em Brasília, quando era vice-prefeito, Gente, faz. acompanhado ali do Leocir, do Jorge Baldo, né? Então, assim, tem uma dimensão muito grande nesse processo. Então, tudo isso que nós É trabalhamos, amplo, né? construímos, a campanha da Unemate, exatamente, a geração de emprego, todo é um processo que a gente entende que passa pelo trabalhador. Então, o grande empresário precisa do trabalhador, o trabalhador também precisa do empresário,
Então, nós enxergamos, e eu vejo que essa Câmara também, muito atuante, tem essa concepção, né? Nós apoiamos a produção, valorizando também quem trabalha, em especial para atender aqueles que mais precisam, porque essa é a missão que temos como seres humanos e essa é a missão do Estado. O Estado democrático de direito foi criado para isso. Se nós não viveríamos no feudalismo, nas sesmarias ainda, nas monarquias, não. Esse Estado democrático de direito, a função primordial do Estado é procurar equiparar a igualdade de vida para todas as pessoas. Sim. Né? Temos ainda dificuldade, uma grande concentração de renda, onde muitos têm poucos e poucos têm muitos, mas a função minha, do colega Adir, é justamente melhorar a vida dessas pessoas que precisam. Vocês sabem que lá fora da Câmara, as pessoas não entendem, poxa, o que que eles fazem lá? O que que são indicações? Como que é um projeto? Como que decide que vai virar a lei? Como que vocês buscam essas demandas? Como que vira uma indicação? Como que surge a ideia? Vamos criar um projeto de lei, vamos fazer acontecer, vamos deixar um marco. Falou? Depois você fala. A experiência do Vanderlei aqui nos constrange, né? O Não, cara é Adir, que experiente demais isso. na política, né? A gente tem que aprender com ele. Eu falo para ele que ele é pai no caso da política e dos demais, né? Então, assim, Obrigado, na Adir. realidade, eu falo assim que o vereador, ele é um elo de ligação entre a população e o prefeito. Porque eu já falo, nós somos legislativo, ele Sim. é executivo. Então, ele não tem tempo de ficar lá ouvindo o Ailô cidadão, o Vanderlei cidadão, o Cavalete cidadão. Não. Então, o vereador faz esse papel. Então, eu vou lá ouvir a Ailô. A Ailô fala assim: olha, eu precisaria de ter mais médicos. Um exemplo. Ah, eu precisaria de um redutor de É velocidade, a que Sorriso. população. Que o Sorriso é ruim, né? O trânsito, né? O trânsito é ruim, as pessoas, né? Não são muito descuidosas, né? Então, assim, eu vejo assim que as indicações são na demanda que a população chega até o vereador. Não sei se é diferente com o Vanderlei Paulo, mas eu creio que é a mesma coisa. Pelo menos a indicação, né? É a demanda da população pede ao vereador. Não vai pedir ao prefeito. E nós que é indicação, nós indicamos ao prefeito. Dentro da possibilidade, ele vai e executa, né? Já o Vanderlei, deixa até o Vanderlei falar, que tem experiência em falar isso, né? Mas deixa ele falar um pouco essa parte aí. Isso, na realidade, muito bem, Adir. Sintetizou bem a questão da indicação. O projeto de lei, nós temos um ordenamento que começa na Constituição Federal, na Constituição Estadual, e nós temos também a lei orgânica do nosso município. E a Câmara, além disso, tem o seu regimento interno. Então, para elaborar um projeto de lei, nós seguimos regras onde não haja conflito entre as leis. Então, por exemplo, quando estabelece na lei federal o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os processos que nós fazemos voltado à criança e adolescente, a gente faz, mas também tendo em vista essa lei federal. Quando também a gente faz um processo de zoneamento que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, a mobilidade urbana, você tem regramentos superiores que você olha, mas às vezes a realidade da sua cidade em relação a esse ordenamento jurídico maior, digamos, a nível de Constituição Federal, é uma realidade que você, às vezes, permite, a própria Constituição, você fazer algumas alterações que são peculiares ao município de Adequar Sorriso, eles, né, ao né? município. Adequamos ao município de Sorriso. Então, isso depende de estudo, dedicação, você tem ali assessoria jurídica, você tem equipe ali no gabinete, né, que também auxilia. Então, realmente, um processo tem que ser bem construído, porque se não for bem elaborado, ele não vinga, esse projeto não avança, né? E a gente, então, entende que a Câmara de Sorriso tem feito excelentes projetos, todos os vereadores têm participado, a DIR tem contribuído, nós temos contribuído, os demais têm contribuído, tudo isso para melhorar a vida das pessoas, a transparência dos gastos públicos, otimizar o recurso público, a gente faz grandes debates, então é um processo que acontece no legislativo. Então, assim, exige-se muito realmente do vereador. É que as pessoas têm médio vereador por maus exemplos que Exato, existem na falamos política isso. brasileira, Sabe? mas não observam os excelentes exemplos que nós temos, inclusive, dentro do Congresso Nacional. Eu Exatamente. falo para você, Vanderlei, numa analogia que hoje eu faço na parte política, eu diria, eu sou ousado. Eu falo assim, que o vereador, eu acho que dos políticos é o mais importante. Porque realmente é onde que acontece todas as coisas? No município. No município, Quem é que está do lado do cidadão? O O vereador. vereador. isso mesmo. Você entendeu? Não que os demais, mas veja bem, quem leva, como diz na segurança pública, né? O Coronel Denardi teve até esse dia atrás aí, né? Quem vai dar a cara lá com o bandido é a PM. A civil vai só investigar. Então o vereador fala assim que é a mesma coisa. Quem vai dar ali o corpo a corpo, tete a tete com o cidadão, com o brasileiro, é o vereador.
Aí sim, dali para frente, a gente vai em Cuiabá, pegar recurso com o deputado estadual, vai em Brasília, com o federal, com senadores, etc., ministros, né? Mas o vereador tem um papel muito importante no contexto político. É que onde acontece é aqui no município, não é em Brasília, não é em Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, município, sim, mas não capital. Mas é no município. É isso Isso é um mesmo. papel É muito cultural, importante, né? É É. cultural, muito eu acho. As importante. pessoas pensam que o vereador, uma das pessoas que entrevistamos na rua, dessas conversas que saímos para entender um pouco mais a visão do cidadão com relação à Câmara, é para ajudar. Eu digo, a senhora poderia ser mais específica? Como assim o trabalho do vereador é ajudar? De que forma? Ah, quando a gente precisa das coisas, é ajudar. Quer dizer, essa é a nossa ideia. O vereador Vanderlei Paulo tem um trabalho excepcional, o gabinete está aberto, chega lá, conversem, levem ideias. Não é o ajudar, você entende? Porque o ajudar parece que despende aquela questão financeira, eu preciso que me ajude financeiramente, e acaba fugindo, acaba desvalorizando, no meu ponto de vista. É porque a concepção que existe é que o vereador é o super-homem com super recursos no bolso, né? Eu queria conhecer. E na realidade nós somos cidadãos, pais de família, com sentimentos, todo mundo tem o seu trabalho, dá o seu melhor. E você ainda alia tudo isso, além da vida pública, a família, a questão social, a igreja, né? Então, assim, a ideia do assistencialismo que foi construído de repente lá atrás, o vereador até ajuda dentro da medida do possível, né? Quando chega alguém lá, por exemplo, a gente vê que é humilde, não tem recurso para pagar uma conta d'água, o Adir dá 15, a gente dá 15, vai lá, às vezes auxilia. Não é que seja a nossa Não função é a função, específica, né? é mais como a gente tem É sentimentos, o né? brasileiro é É, solidário. exato, é Não é nem o solidário. vereador. Exatamente. É o Exatamente. brasileiro que Junta, é solidário. Então a gente se acaba mobiliza. a gente acaba fazendo isso. Mas se você for pegar nossas responsabilidades mesmo, né, elas não são essas. É um processo muito maior no cuidado com a cidade, cuidar com as pessoas de uma forma coletiva. Mas as particularidades de cada cidadão, de cada pessoa que nos procura, nós respeitamos e na medida do possível, né, a gente procura atender. Sim, com certeza, Vanderlei. Na realidade, você estava falando que eu estou procurando aqui qual que é o propósito do vereador. Puxa, eu não trouxe meu óculos. Você quer o meu? Vai ficar lindo. E aí, Ah, o Vanderlei tá armado de óculos. Se for 3,25, isso, tá aqui, ó. Provérbios 31, 8. Leia aí para o pessoal saber o que é a função do vereador é. aqui diz, olha, abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham em desolação. É isso mesmo. É uma síntese do que Ou nós seja, falamos aqui, né? essa Exatamente. finalidade do vereador é abrir a boca em defesa dos necessitados, dos pobres. Aí está falando de pobre financeiramente, porque tem o que ele fala pobre de espírito, é o Sim. humilde, né? Mas aí é pobre de financeira mesmo. Então nós estamos lá para quê? Para fazer com que as ações sociais voltem e cheguem a eles. O que é que nós estamos falando aqui antes? O que eu preciso, o que você precisa, o Vanderlei, que todo mundo precisa? Saúde, educação e segurança. Basicamente é isso. Então, a finalidade do vereador é fazer com que essas políticas cheguem lá no cidadão. Esse é o papel do vereador. O que o Vanderlei falou aqui, por causa de alguns exemplos mal, às vezes generaliza. E não só vereador. Pode ser contador, advogado, É, empresário, enfim, né? Mas não, nós temos que ver realmente assim, olha a Câmara no modo geral, não o isolado Joãozinho da Couve aqui, que fez. Não, não, não. Vê a forma geral, a Câmara, como está agindo, como está fazendo, qual é o papel dela, o que ela está desempenhando para o município. Está sendo bom, está sendo ruim? Qual a finalidade? Que o cidadão carente realmente seja auxiliado, né? E seja atendido. atendido, exatamente. A gente está em novembro, primeiro ano para o Adir, no caso, o vereador Adir, primeiro mandato, enfim, chegando agora. Uma retrospectiva desse ano? Existem, assim, os três principais pontos. Isso aqui me deu orgulho, isso daqui foi interessante, esse projeto nós conseguimos fazer com que fosse executado, conseguimos trazer. Eu vou falar três, porque eu sei que vocês têm muitas coisas, né? Então, assim, os principais. Eu gostaria que vocês nominassem os principais que a Câmara, de uma forma geral, mesmo que tenha partido da ideia sua ou projeto seu, mas que de uma forma geral, hoje a sociedade está beneficiada por ações do Legislativo, lideradas por vocês. O que vocês têm lá assim de, olha, Elô, isso aqui foi muito legal. Eu vou ficar velhinho,
perdendo os dentes de velho, mas eu vou estar feliz porque isso daqui teve minha participação. Né, Vanderlei? Eu acho que todos o contexto, né? Não é um especial, né? Mas eu falo assim que hoje aqui em Sorriso, assim, pelo menos esses 11 meses que eu estou aí na frente do Legislativo junto com o Vanderlei, o que me deixou muito feliz, na realidade, é que eu sempre falei, porque se o Vanderlei hoje é um empresário, você hoje tem uma profissão, cada um aqui tem uma profissão, eu tenho uma profissão, eu passei na mão no professor. Para mim, eu sempre dizia, antes de ser político, antes de querer me envolver com isso, né? Cara, quanto ganha o prefeito? O prefeito ganha 10. O professor também tem que ganhar 10. É muito mal valorizado. E o prefeito ali, no caso aí, juntamente conosco, né, Vanderlei, esse aumento que ele deu aí, eu sei que foi uma coisa justa, que estava há muito tempo sem fazê-lo. Então, isso também foi um marco bacana na parte da educação. E aí, lógico, né, Vanderlei? Aí tem a segurança, que ontem, não, terça-feira estivemos em Cuiabá, né, junto com o Coronel Denardi, inclusive também, do Vigia Mais aí, isso aí é fantástico no município de Sorriso. Tanto que o Turella, né, Vanderlei, eu falei assim, esse cara falou certo. O dia que o senhor deu assalto na Rio Jari, falou assim, ó, até a noite esses caras estão presos. Era 5 horas da tarde, estavam presos. Então, essa sensação de segurança, esse que o Sorriso era mais violento, já não é mais. Você vê, eu vi aqui uma classificação, uma pesquisa, hoje Sorriso no Mato Grosso é a sexta cidade mais segura do estado. Por causa de quê? Do Dia Mais. Isso é bom, né? Área de saúde, né, Sim. Vander? Isso. Né, então também a gente, em abril, eu particularmente fui junto com o Dr. Vânio, busquei para assim, que eu falei para ti no começo. Se eu estou bem fisicamente, Vanderlei, você está bem fisicamente, a gente faz tudo as demais demandas, né? Fomos até ele, pedimos a ele uma relação de exame de cirurgia que estavam pendentes. Gente, exame e cirurgia. É como ele falou, já viu uma entrevista dele, não tem como zerar. O município de Sorriso não vai zerar nunca, porque a demanda é muito alta. A quantidade de pacientes, né, Vanderlei? São Com muitos, né? São certeza. 140 mil pessoas, né? E Mas vem ele, muita gente de fora, tá? então, Que vem isso gente de fora. vem e bastante, né? Então, assim, essa demanda também, agora com a devolução do 10º aí, a intenção é realmente, basicamente, zerar. Não vai conseguir zerar nunca, sempre tem demanda. Então, assim, você vê que todas as áreas foram evoluindo. Então, assim, eu, para mim, nesses 11 anos aqui, 11 eu, meses. 11 anos, estou Você está profetizando. profetizando, hein? Você igual o Vambora. Vanderlei, né? Você falou aí em É, 5 mandatos, ele está né? profetizando 11 faz um tempo. anos, né? Olha só, Deus também está usando minha boca para falar isso, sei lá, né? Amém, amém. Mas, enfim, esses 11 meses, né? Eu acho que isso contribuiu muito para a cidade de Sorriso. Fora todas as demais coisas que já aconteceu, né, Luiz? Teve várias situações aí, coisas que foram importantes no município de Sorriso, né? Que a Câmara participou diretamente. Quer falar Então, alguma coisa, vereador? Então, acho que o Adir sintetizou bem. Eu, no meu ponto de vista, também a gente fez algumas ações diretas, né? Essa conquista da nossa maternidade municipal. A gente participou desse processo junto ao senador Favro, lá no aeroporto. Nós vamos erguer agora todas as estradas do Jonas Pinheiro, também foi uma conquista importante, né? Participamos ativamente dessa questão do aumento dos professores, juntamente com todos os vereadores, bem lembrado pelo Adir, né? Enfim, tem várias ações aí, a habitação, que eu fiz uma construção há tempo que eu vinha trabalhando essa questão da habitação, principalmente desde a época do prefeito Ari, quando nós trouxemos a arquiteto para iniciar a questão dos apartamentos, que depois ele mudou a modalidade, mas foi uma provocação que nós fizemos, tudo isso está registrado, Sim. né? Tive 3 vezes com o ministro brigando por a questão das casas, né? Eu acho que a habitação é fundamental. Eu fiquei triste com um dia, eu gravando o Dia do Maranhense em Sorriso, eu fui lá na Zona Leste e subi dentro de um ônibus, né, que estava indo para o Maranhão. E o pessoal embarcando. Eu falei, mas vocês estão voltando para o Maranhão? Vocês vão e voltam? Falando, nós estamos indo para ficar. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, olha, aqui o aluguel é muito caro, a pessoa falou para mim. O aluguel aqui é muito caro, então, se for para a gente comer da forma que a gente come e vive aqui, é melhor estar no Maranhão. Eu lá posso não ter um emprego que pague muito, mas lá a gente come muito melhor, mais tranquilo. A gente tem uma casa lá da minha família e aqui a gente fica num sofrimento danado, não sabe se paga aluguel ou se come. Aquilo realmente comove muito a gente. Então é por isso que a gente briga muito pela questão da habitação, pela segurança à família, aos filhos. E hoje a gente entrou com um projeto de lei lá da questão do próprio loteamento social, já tinha entrado a questão do kit social. É assim que eu fiquei muito feliz, né, pelo acolhimento do projeto muito interessante, o acolhimento que todos os colegas vereadores tiveram. Tanto é que depois
nós colocamos, eu como autor, poxa, né, todos falaram, vamos estar todos juntos então nesse projeto, né? A gente como Isso autores, é como muito bom. coautores, a gente abraçou todo mundo e colocamos, porque pode ver que é o mesmo sentimento do Adiro, A meu, população agradece, é, né? de Silvana, de Brendo, né, de Toco, eu ia falar até do Damiano aqui, que a gente trabalhava muito a questão da habitação também, o próprio presidente. Valorizo todos os colegas vereadores, cada um tem a sua particularidade, mas assim, digamos, a arte acaba tendo a mão de todos, porque precisa da aprovação. Então eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que esse projeto do loteamento social vai ajudar muita gente, que não vem tantas casas, faixa 1 para os mais humildes do governo federal. Então, quando eu vi todos os colegas que estavam hoje na comissão, com o Hum, mesmo pensamento, né, aprovando, abraçando e vamos junto, cara, isso é assim, arrepia a gente. isso é Quando a gente tem fabuloso. projeto, Adir, dessa envergadura, o companheirismo, né? Porque a pior coisa que existe são as vaidades, né? E às vezes assim, aquele jogo da rasteira por trás. Isso acontece muito em muitas assembleias, congresso, não é fácil. Sim. E a gente vê quando a gente tem boas ideias, os colegas abraçando, olha, ideia, parabéns, ideia boa, quero estar junto, põe meu nome aí, e a gente se abraça todos num único propósito. Isso nos engrandece, eu fico feliz demais de poder partilhar esse processo com os colegas vereadores. Até porque, né, Vanderlei, falando de moradia que você falou, uma pauta muito forte do prefeito Aleixo, que ele trazer indústria para cá. Não só ele, todos os vereadores também querem, e a população inteira É também quer, né? isso. Porque a expansão de parte agrícola cessou, não vai crescer mais nem um palmo, né? Então não vai mudar. Então vai vir indústria para cá. E a indústria, a gente sabe que não paga um salário interessante. É 2.500, R$ 3.000, Luiz. Talvez a pessoa ganhe. Então como que ela vai pagar 1.500, 1.800 de aluguel? Agora, se ela tem a casa dela que vai estar pagando lá 600, 700, 800, que é o máximo do Maravilhoso. teto aí que é para ir, Soma a ela renda da consegue família, consegue. trabalhar. E como que a indústria vai vir para cá se não tem essa mão de obra? Daí não vem a indústria, porque não Uma tem mão de obra. coisa leva a outra, Linka a outra. precisa a Isso é outra. muito importante, muito importante. Vereadores, a gente encerra o nosso bate-papo aqui com uma fala de vocês. O nosso propósito foi promover essa proximidade dos vereadores com a comunidade. O que você acha que falta para que a gente traga mais as pessoas para as sessões, a participar das nossas audiências públicas? Qual seria a ferramenta? Qual que seria a dica, a sugestão que vocês dariam para a comunidade? Um chamamento. De que forma a gente poderia trazer? Isso seria um convite de vocês para a comunidade, para a sociedade sorrisense, enfim, para que a Câmara, sim, esteja com as sessões lotadas, que as nossas audiências sejam prestigiadas, para que as pessoas entendam o trabalho, o processo. Eu queria que vocês deixassem esse recado. É um desafio, até porque o processo legislativo, ele às vezes, vamos dizer assim, para quem está lá ouvindo, não é fácil. Ele se torna até um pouco monótono para quem está na cadeira, uma sessão inteira, vendo desdobramento de coisas que às vezes nem entendem, né? Porque não é fácil realmente. Tem momentos que você fala de lei complementar, o cidadão vai lá e fala, mas o que é isso, lei complementar? E aí há aquele debate intenso. De fato, o processo legislativo, ele não é assim muito atrativo, né? É um desafio que nós temos. Eu entendo que às vezes o maior desafio é o cidadão entender que a política é muito importante e que todo processo que acontece dentro de um município que vai afetar a vida dele passa pelo processo legislativo, certo? Desde o medicamento, a quantidade de medicamentos nós temos, digamos assim, a variedade de medicamentos, certo? Se colocam UPA em tal lugar ou não, se amplia uma escola, né? Digamos assim, proíbe até mesmo garrafas uso de garrafas de vidro, digamos, na Blumenau, no encontro dos jovens. Olha, tudo isso, o cachorrinho que está lá caminhando, que você tem que defender também aqueles que às vezes gostam dos animais. Então, é um processo que tudo passa pelo Poder Legislativo, mas na letra fria, na letra que você tem que aprovar ali, que não tem aquele chamariz. É diferente do Aquela jogo de explicação. explicação. É diferente do jogo de futebol que você está ali vendo, torcendo, aquele negócio todo. Ali é uma construção de uma sociedade que às vezes para quem vai assistir não é tão atrativo, mas nós que estamos ali sendo, digamos assim, os atores principais nesse processo da construção e com um peso de responsabilidade muito grande,
a gente exerce o papel e gosta muito. Então, o que eu falo aos nossos cidadãos sorrisenses é que, de fato, a gente tem que compreender que a política ela é muito importante. Às vezes é muito fácil ficar na zona de conforto, criticando os vereadores, criticando o prefeito, quando na realidade seria muito melhor se os nossos cidadãos participassem, fossem na Câmara, conversassem com os vereadores, né, trocassem ideia, enfim, tudo isso ajuda a construir. E se a gente realmente começar a participar, a gente vê o tanto que a gente cresce. O cidadão que fica ali acompanhando, ele pega um conhecimento que ele nem imaginava É como era o verdade. processo. Então, assim, a gente faz esse desafio para os nossos cidadãos, para que possam realmente ir à Câmara, né? Eu sei que não é fácil competir com streams que tem aí de muitos filmes, o ar-condicionado na sala ligado, né? Verdade. O momento, às vezes, quando é de manhã de trabalho, então é complicado. Eu sugeriria, digamos, ao Poder Legislativo fazer uma pesquisa com os nossos cidadãos. Por exemplo, o horário da Câmara está adequado? Por exemplo, qual a dificuldade sua de compreender como é que funciona o processo legislativo? Mas por que que você não vai na Câmara? Então, a gente precisa ter uma questão técnica aí para entender o que o cidadão pensa, qual que é a dificuldade, e aí sim a gente, lá com vereadores, construir com o Poder Legislativo respostas a esse questionário levantado. Eu acho que eu tenho que parabenizar o vereador Rodrigo Materazzi como presidente e a mesa na pessoa do Adir, do Emerson e eu acho que o Diogo também, Jogo. e o Diogo, porque essas sessões itinerantes, além dos distritos, né, indo agora nas comunidades, como tivemos o exemplo do Barreiro, no qual cumprimento o gringo, foi maravilhoso, lá no Caravaggio, né, enfim, eu acho que se o cidadão não vem, a Câmara A vai. Câmara vai, Vai. porque Vamos embora. aproxima. Na verdade, como o Dali enfatizou aí, a monotonia do forma que é feita as sessões, às vezes impede a pessoa ir lá, até por desconhecimento, e também é uma coisa que eu não tenho voz ali, porque Sim. existe uma ordem. Então, o cidadão que vai até a Câmara, ele pode ir assistir e se inteirar de tudo que acontece, mas ele não pode fazer coisas que não, ou seja, falar, desacatar, não. Isso é no gabinete do vereador, vai lá no gabinete, conversa e tal. O que que eu vejo aí, eu falo de mim, como antes de ser vereador, eu não fui nunca em nenhuma audiência pública. O que que tem audiência pública geralmente? Que é o que dá diretrizes, né, Vanderlei, do município. Exatamente. PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora a LOA. Dia 25, agora, aproveitando o ensejo, vai ter audiência pública da LOA, Lei de Orçamentária Anual. E aí o cidadão vai lá para fazer o quê? Para ver aonde que vai ser pôr o dinheiro. Lá ele tem voz. Ele vai poder o microfone e falar assim: olha, eu acho que não precisava ser esse dinheiro aqui, podia colocar lá naquele serviço tal. Ó, esse eu acharia que lá. Isso ele pode agora fazer isso, mas não vai, não participa. Eu vi na LDO, Vanderlei, que foi feita no PPA, foi feita a audiência pública, e não tinha cidadão. Tinha sim, mas tipo assim, 140 mil, Pouquíssimos. tinha acho que 50. Então, ou seja, é ali que você vai ter voz e vez. Na sessão ordinária, Vanderlei, não tem a voz e vez ali, porque existe a ordem, O protocolo, o né? protocolo, então não pode. Então, assim, realmente você tem que participar. E é nas audiências públicas que tem que participar. Porque ali depois é só fazer o quê? É dirigir, é fazer andar no caminho conforme essas leis determinam. Mas quem é que determinou essa lei? Claro que tem um gestor. Hoje nós temos o prefeito, a lei. Ele que determinou, ó, eu quero fazer isso, isso e isso. Está tudo lá descrito dentro do plano, o qual Vossa Senhoria também, inclusive, fez algumas emendas, né, Valéria? E agora vai ter a LOA, que é o que vai gastar, aonde vai gastar, quanto vai gastar o ano que vem. É nesse que o cidadão tinha que ir. Aí ele vai entender. Ah, por que que fez a lei? Por que que depende a lei complementar realmente, né? Eu sou familiarizado com isso, por causa da profissão, né? Mas tem muitos que não sabem que é isso mesmo. Só nem que é portaria, que é um decreto, que é uma ação normativa, né? Mas é importante eles estarem, sim. Eu convido também, como falei, conclamo, e de repente falar assim: ah, mas o horário da sessão da Câmara é muito ruim, de manhã. Eu sei da legislatura passada, me corrija se estiver errado, Vanderlei, vocês fizeram, né, uma alteração e Também não ia. foi À realmente, noite acho que não assim, muda. ficou inferior de quantidade de pessoas que tinha durante a manhã. Exatamente. Então, É. assim, talvez fazer a pesquisa como você colocou e realmente participar. E eu estou falando como cidadão que antes eu não participava nada e viu o quanto eu deixei de Sim. desejar, talvez para contribuir com o município. Vereadores, muito obrigada pela participação de vocês, por transmitirem um pouco desse conhecimento que vocês têm, por levarem essas informações para a nossa população. Eu fico muito grata em poder estar aqui, deste lado, conversando com vocês e aprendendo também.
Deus abençoe e eu agradeço o pessoal de casa também pela audiência. Sigam as nossas redes sociais, assistam os nossos podcasts que estão no nosso canal no YouTube e até o nosso próximo encontro.